tudo o que poderia dar certo para o Ceará nesse fim de semana, deu. A gente precisava dar essa resposta de vencer. A gente vem fazendo um bom campeonato, mas estava com uma sequência incômoda aí, de 3, 4 jogos sem vencer. E a gente conseguiu vencer e vencer com propriedade hoje. E com tudo que o torcedor tinha direito, sem ser vazado e com camisa 9 voltando ativo. O meu jogador do coração, o Pedro Raul. Pedro Raul, eu te amo como jogador, Pedro Raul. Pedro Raul tá voltando aos poucos agora, tá fazendo um monte de gol agora, tá voltando aos poucos. As boas notícias vieram antes mesmo da bola rolar. Marcos, Vitor e Dieguinho, recuperados de lesão, voltaram ao time. O zagueiro, direto entre os titulares. Todos os predicados que você espera de um zagueiro, ele tem, né? Ele tem velocidade, ele tem boa técnica, boa construção de jogo, boa bola aérea. Que bom que o Ceará tem, nesse momento, esse jogador. Desde o início do jogo, o Vozão já mostrava um desempenho diferente da partida anterior. Dessa vez, foi o Flu que teve dificuldade em encontrar espaços na defesa alvinegra para finalizar. A nossa equipe ela é pouco vazada, né? E realmente o quanto a gente conseguir manter isso, né, ao longo das partidas vai facilitando para nós. John Kennedy conseguiu furar esse bloqueio. Sobral fez falta na área e a tensão tomou conta. No VAR, uma falta a favor do Ceará no início do lance foi mais uma evidência de que a maré corria a favor do alvinegro. Nada de pênalti para o Flu. A torcedora já previa o que vinha pela frente. Fernando Sobral apareceu de novo, dessa vez fazendo fila pelo lado esquerdo. Foi da cabeça de Galeano que saiu o primeiro gol do Vozão. Galeano! Gol! 7 minutos, ele castiga. A gente estava nos jogos passados jogando bem, mas não parecia os gols, mas hoje deu tudo certo, graças a Deus. A gente continuou trabalhando com a cabeça sempre erguida. A confiança corria pelo campo ao lado do Vozão, ia junto com o calor das arquibancadas. Pedro Raul foi contaminado por esse clima e chegava com perigo em busca do seu gol quando foi derrubado perto da área, em lance que gerou a expulsão de Ignácio. Está expulso o camisa 4 do Fluminense. Vina cobrou a falta, mas não guardou. A trave impediu o gol de Fernandinho. Mas nada ficou no caminho do camisa 9. Até o desvio na zaga ajudou para a bola encontrar as redes. O Raul entrava na meia lua, limpou, bateu, toca no Freitas, joga a lupa, goleirão sem chance pro Fábio. Muito feliz em voltar a marcar aqui dentro de casa também é importante. Eu sou camisa 9, eu preciso disso. E é isso, essa união é o que vai nos levar até os nossos objetivos. O Ceará fez o que precisava para voltar a vencer e para se afastar do Z4. Para encontrar também uma atmosfera ainda mais pulsante na próxima quinta-feira, no último Clássico Rei da temporada. É guerra! Vai ser Bari do Vina, 4-0 neles e mais um do Bruno Ferreira. Ferreira vai fazer gol também? Vai! O vovô sabe o tamanho da força que tem quando o espírito de luta está alinhado com confiança e felicidade. Depois desse jogo, deixaram um recado. Cuidado, os alvinegros voltaram a sorrir. Muito boa tarde, chega mais, sem perder tempo, o Globo Esporte já começou mostrando como que o Ceará construiu uma bela vitória diante do Fluminense na Arena Castelão e com o apoio de toda a massa alvinegra. E uma vitória, minha gente, é capaz de transformar todo o cenário, ainda mais quando a rodada ajuda. O Ceará viveu uma rodada perfeita, fazendo a própria parte e vendo todos os outros times da segunda parte da tabela não vencendo seus respectivos jogos. Do Grêmio para baixo, só o Ceará marcou 3 pontos nessa rodada. Isso fez com que o vovô subisse 2 posições na tabela. O time hoje é o 12º colocado com 38 pontos, abrindo 7 pontos de distância para a zona de rebaixamento. Alexandre Mota, meu parceiro, chega mais. Muito boa tarde, bem-vindo ao GE. Tudo certo para o Ceará. Olha o poder que uma vitória tem no Campeonato Brasileiro, meu amigo. Dá para respirar mais tranquilo naquela luta contra o rebaixamento, a consequente luta pela permanência, na verdade? Total, Marcos. Não dá pra gente olhar para a tabela e não apontar que o time do Ceará realmente teve a rodada perfeita. O time do Ceará conquista o seu objetivo, garante um resultado, um cenário bem diferente, né, daquele jogo de ida, né? Se a gente falar que são 2 jogos seguidos ali diante do Fluminense, lá no Maracanã, uma postura diferente. Quando a gente olha para a tabela de classificação, a gente está falando de um time que abriu 7 pontos. Ninguém, Marcos, que estava ali nesse bolo do Ceará para
baixo, conseguiu o resultado. Só o Ceará venceu. E é por isso que foi um resultado tão importante. Os matemáticos estão falando em 42 pontos para escapar. Então falta uma vitória, basicamente, para sacramentar tudo isso. E foi conquistado através de uma vitória muito merecida. O que anima ainda mais é o futebol que voltou a ser bom, né, Alexandre? Total, são muitas boas notícias para a gente abordar às vésperas de um clássico. O time voltou a vencer, voltou a não sofrer gols, o ataque voltou a funcionar, Pedro Raul marcou, retomou a confiança, o artilheiro alvinegro. E tem um cara, Marcos, que jogou e jogou muito. E estava fazendo muita falta a esse time, que é o Marcos Vitor. Mais uma partida muito soberana desse zagueiro. Jovem e que mostra que quando ele está em campo, o time do Ceará também ganha mais solidez defensiva. Então foi muito bem. Além disso, ainda teve o Dieguinho no banco de reservas. Então nem atleta no DM o time do Ceará vai ter para esse Clássico Rei. Um resultado em que ele foi melhor que o Fluminense, do primeiro ao último minuto. Disso não há dúvida alguma. E isso realmente o credencia para esse resultado que foi tão expressivo. Resultado de um domínio no primeiro tempo, vai para o segundo tempo. E a partir do momento em que ele está com um a mais em campo, também toma conta do jogo. Teve ali uma escapada, né? O Canóbio teve uma finalização, o Bruno Ferreira foi muito bem. E foi basicamente esse panorama. O Ceará mereceu vencer o Fluminense e mereceu chegar nesse momento da temporada mais tranquilo. O Ceará voltou a ser o Ceará que mostrou ser durante boa parte do campeonato, né? Eu acho que isso foi bem animador realmente para a torcida alvinegra. Você falou em Clássico Rei, eu acho que eu posso declarar oficialmente aberta a nossa cobertura de Clássico Rei. Quinta-feira tem, meu povo, e olha o tamanho desse Clássico Rei nessa altura do campeonato. Ontem, depois dessa vitória, eles mesmos já estavam falando desse jogo. Vou dar muita confiança essa vitória de hoje. Os companheiros também estão muito confiantes, estão muito felizes. Agora é só comemorar que depois tem mais final. Então a gente chega com confiança, a gente sabe que o rival também a gente está acompanhando, cresceu nesses últimos jogos, então tem tudo para ser um jogo muito equilibrado, muito disputado, mas a gente com certeza conta, né, espera contar mais uma vez com o apoio do nosso torcedor, que fez a diferença nos primeiros clássicos da temporada. A gente espera uma presença de público, com uma grande participação. A gente sabe da dificuldade que é um clássico, não tem favoritismo, a gente tem que entrar com a mesma seriedade que a gente entrou nos outros e fechar o ano com uma invencibilidade nos clássicos. O Ceará está defendendo a invencibilidade de Clássico Reis, né? Nesse ano de 2025, 28 mil pessoas já confirmadas. Os ingressos começaram a ser vendidos hoje, foram liberados hoje, 28 mil lugares já estão ocupados, Alexandre. Gigantesco, né? O tamanho desse Clássico Rei. Falando bem em cearenseis, Marcos, não precisa de nada para o desmantelo ser grande no Clássico Rei. Avalie falando de Série A do Campeonato Brasileiro, de jogo decisivo envolvendo Ceará e Fortaleza. Para o Ceará, vale praticamente a sua permanência. E para o Fortaleza, a sobrevivência. E ainda tem esse tempero, né? Esse tempero da rivalidade aflorada, de uma invencibilidade que o Ceará tem conquistado. 5 jogos, será o 5º jogo no ano. Mas até aqui são 4 compromissos, 3 vitórias alvinegras e um empate. O Ceará luta pela invencibilidade. O Fortaleza, por tentar encerrar o ano, vencendo o Ceará. O que ele não faz desde 2023. São 9 jogos nesse tabu. Então, olha o tanto de elemento que a gente tem aí. É aquela história, né? Vai ser o jogo que vai parar a cidade. Quinta-feira, você não tem o que fazer. É olhar para o Clássico Rei e ele promete realmente mexer muito, impactar muito. Porque além dos 3 pontos de qualquer resultado, ou eventualmente de um empate, o derrotado, ele sai com um impacto muito grande, para além da pontuação. Reverbera na sequência do campeonato. E você não tem tanto tempo para reagir depois desse clássico. Então, isso aí, rapaziada, o vídeo foi esse. O Ceará que vence aí o Fluminense por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro, né? Jogando em casa, o Ceará, né, com postura completamente diferente daquele jogo com o Fluminense, né? Na semana aí, no meio da semana, no caso. É um jogo onde o Ceará, né, pouco fez. E já nesse jogo aí, né, de ontem, o Ceará completamente diferente, com outra postura, jogadores, né, completamente mais ofensivo, com a volta aí do zagueiro Marcos Vitor, o time melhorou muito. E também, né, o Galeano aí voltando a marcar, e principalmente Pedro Raul, né, o jogador fez um belo gol aí, voltou a marcar, dando aí, né, 2-0 aí para o Ceará, onde o time vence e convence. O Fluminense pouco fez, porque o Ceará também não deixou. E falando também, né, sobre o clássico, galera, o Ceará vai com muita moral para esse clássico, né, com a moral mais elevada, por conta que o time venceu, ficou na situação melhor, né. Se ele perde, poderia ficar ali na situação mais complicada, porque, né, encostaria mais perto ali, né, daqueles times que estão ali lutando aí para não ficar na zona de rebaixamento. O Ceará venceu, como foi dito também, a rodada foi boa para o Ceará, que os times acima deles não pontuaram tanto, né? No caso aí do Atlético e do Internacional, né? Que ambos os times empataram. E é isso aí, rapaziada. O clássico é clássico. Já está dizendo, né? Um jogo muito diferente, né, de qualquer outro jogo onde os times jogam, né? Clássico a gente sabe que dão a vida, e principalmente na situação que os times se encontram, né? O Ceará numa situação mais confortável, melhor. E um Fortaleza, né, que vem aí no desespero para sair da zona de rebaixamento. E o Ceará, né, pode afundar cada vez mais aí o seu rival. Vamos ver como é que vai ser, né, os próximos dias aí,
como vai ser a preparação aí do time do Ceará.